Vou falar sobre o capitalismo industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII, com o surgimento da mecanização e a expansão das indústrias. Embora tenha iniciado na Inglaterra, esse processo de grandes transformações econômicas, políticas e sociais se espalhou pelo mundo até o início do século XXI. O capitalismo industrial surge com um novo panorama determinado pelo processo da industrialização. Assim, as máquinas começam a substituir o trabalho manual e de um pré-capitalismo, esse sistema econômico atinge outra configuração, a partir de novas técnicas de produção de mercadorias. Nesse momento, os produtos manufaturados da primeira fase capitalista, o capitalismo comercial ou mercantil, tornam-se produtos industrializados por meio da mecanização que despontava na Inglaterra, aumentando cada vez mais a produtividade, ao mesmo tempo que ampliava o mercado consumidor pelo mundo. Uma das maiores invenções desse período foi a máquina a vapor gerada por meio de combustão do carvão. Ela foi essencial para aumentar a produção de mercadorias e, consequentemente, o lucro dos produtores. Observe que o capitalismo surgiu no século XV, denominado capitalismo mercantil, fundamentado no sistema mercantilista, monopólio, balança comercial favorável e metalismo, pautado nos interesses de uma nova classe que surgia, a burguesia. Nesse período, as grandes navegações, a exploração de novas terras e o comércio de especiarias movimentavam a economia. A maior característica dessa primeira fase do capitalismo para atingir lucro foi o comércio de manufaturas, enquanto no industrialismo o comércio era realizado através da produção de mercadorias industrializadas em larga escala. Agora eu vou falar sobre o capitalismo comercial. A Idade Média foi um longo período que durou o século V ao XV. Na Europa, nesse período o capitalismo ainda não existia, sendo o sistema feudal o regulador das relações sociais, culturais, econômicas e políticas do período. Baseada na posse de terra, o feudalismo apresentava dois grandes grupos sociais. Os senhores feudais, donos das terras, obtinham poderes absolutos sobre elas, e os servos, os indivíduos que trabalhavam nos feudos. Esse tipo de sociedade é conhecida como sociedade estamental, dividida em estamentos, onde a mobilidade social foi praticamente inexistente. Ou seja, se a pessoa nascia nobre, morreria nobre, ou se nascia servo, viveria até o final de sua vida nessas condições. Acima dos senhores feudais estavam os reis e a igreja, portanto, os senhores estavam submetidos às suas vontades e pagavam impostos a eles. Entretanto, possuíam todo tipo de poder político, econômico, social nas suas terras. Nesse sentido, vale tentar que a sociedade feudal era autossuficiente e não praticava o comércio, uma vez que tudo o que se produzia nas terras era destinado ao sustento das pessoas que ali viviam. Assim, as relações comerciais e a moeda como valor de troca não existiam nesse período. Entretanto, com a expansão marítima, comercial, a exploração de novas terras, o desenvolvimento do comércio propulsionado pelas feiras livres ao redor da burguesia, aumento da população e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, transformaram definitivamente esse cenário feudal. Foi esse período que os portugueses encontraram o Brasil, o qual foi definitivamente transformado por eles. Extraídos da colônia, eram comercializados pela metrópole. Em outras palavras, enquanto a colônia exportava matérias-primas do Brasil, as metrópoles produziam e vendiam as mercadorias. Os interesses econômicos, sociais e políticos da nova classe que surgia, a burguesia, levou à decadência do sistema feudal, as quais buscavam o enriquecimento por meio de acumulação de metais preciosos. Das principais características do sistema econômico do mercantilismo denominada metalismo. Foi dessa forma que o sistema capitalista comercial surgiu, visando principalmente o lucro sobre as mercadorias comerciais, mediados por uma economia centrada nas trocas comerciais, com o aumento de taxas alfandegárias, o protecionismo e a busca do superávit, a balança comercial favorável. Destarde, o capitalismo comercial mercantil foi fortalecido por meio de trocas e vendas de escravos, manufaturas
metais preciosos, vendas de especiarias e de produtos agrícolas.